São Paulo, dirigindo-se aos coríntios, lembra-lhes qual foi o evangelho pregado por ele e qual é o evangelho pregado pelos apóstolos. Ele faz uma espécie de resumo, assim como nós temos o credo, que é o resumo das principais verdades de fé nas quais nós cremos. E ele diz: quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes, por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele foi pregado por mim. De outro modo teríeis abraçado a fé em vão. Aquilo que eu vos transmiti foi aquilo que eu mesmo recebi. Então, sempre acontece na igreja esse processo de nós recebermos a fé que é transmitida a nós, daí a palavra tradição, que significa transmitir. Aquilo que eu transmiti é a mesma coisa que eu recebi. E então São Paulo lembra que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É o querigma, é o resumo da pregação apostólica, é o núcleo, é o centro da pregação apostólica. São Paulo termina dizendo: não apenas eu, também os outros apóstolos, é a mesma fé. A condição para sermos salvos é guardar aquilo que nos foi transmitido, não falsificar o evangelho, não adulterar o evangelho. Numa outra parte, São Paulo chega a dizer assim: mesmo que um anjo descido do céu viesse pregar um evangelho diferente daquele que eu vos preguei, seja anátema, seja excomungado, seja rejeitado, mesmo que um anjo pregasse um evangelho diferente. Então, é necessário nos mantermos firmes naquele evangelho que nós recebemos da igreja. Na renovação das promessas do batismo é dito assim: esta é a fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Então a fé não é uma especulação, não são ideias às quais nós chegamos por meio do nosso intelecto, mas são verdades reveladas por Deus, transmitidas a nós por meio da igreja. Mesmo que um anjo descido do céu nos pregasse outra coisa, e daí nós podemos pensar, por exemplo, no espiritismo. Porque um espírito veio e disse tal coisa, seja anátema. A nossa fé é apostólica. Tudo aquilo que Deus tinha para nos dizer e que nós precisamos conhecer para sermos salvos, já foi revelado, nada de novo será dito. A revelação se encerra, a revelação pública se encerra com a morte do último apóstolo. Esta é a condição: permanecermos firmes naquilo que recebemos, nos aprofundarmos cada vez mais no credo, na profissão de fé católica. Nem sempre nós temos ainda um conhecimento suficiente, nem sempre nós temos ainda um conhecimento tão profundo quanto deveríamos, mas tudo está aí. Tudo está aí no ensinamento da igreja. E é por esta fé que nós obtemos a salvação.
a verdade de Deus revelada a nós. No Evangelho, a pecadora perdoada. Jesus está fazendo uma refeição na casa de um fariseu. Vem uma mulher pecadora, conhecida como tal, portanto uma mulher de má fama. E o gesto dela impressiona a todos, primeiro pela sua ousadia, pela sua coragem de se aproximar, de entrar ali na casa de um fariseu, quando todos olhavam para ela e a julgavam e a condenavam. A coragem de se aproximar de Jesus, de tocá-lo, lavar-lhe os pés com as suas lágrimas, sinal do seu arrependimento. As lágrimas são aí como que a materialização da contrição, do arrependimento. Lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos, trouxe um frasco de alabastro com perfume, cobria os pés de Jesus de beijos e os ungia com o perfume. Aquele gesto de amor tocou o coração de Jesus. E, no entanto, o fariseu agora julga Jesus e diz: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Ontem, Jesus dizia no Evangelho a respeito dos fariseus, dos mestres da lei, que apesar de todas as estratégias usadas por Deus, do clamor de Deus, eles eram insensíveis. E é dito assim, Jesus diz que eles frustraram os desígnios de Deus a seu respeito. Então, diante daquele gesto da mulher pecadora, Jesus vê o amor dela, o arrependimento dela, mas o fariseu só consegue ver o pecado, o fariseu só consegue ver as faltas daquela mulher. Aquele era um grande gesto de amor, um grande gesto de arrependimento. Por isso Jesus diz para ela: seus pecados estão perdoados. Ela demonstrou mais amor do que aquele fariseu que convidou Jesus para fazer uma refeição na sua casa, no entanto não demonstrava o amor que aquela mulher demonstrava. Quanto maior a nossa contrição, maior a graça que nos é dada. Assim nos ensina a Santa Igreja. Na confissão, com quanto mais contrição, com quanto mais arrependimento uma pessoa se confessa, maior é a graça que é dada a ela, que a fortalece na luta contra o pecado. Deus se dá na medida do nosso desejo. Quanto mais nós desejamos a Deus, quanto maior, portanto, é o nosso amor, o nosso desejo de nos unirmos a Ele, mais abundantes graças nos são concedidas. Tua fé te salvou, vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Essa é a condição para que nós sejamos purificados. Então vamos pedir a Nossa Senhora a contrição do nosso coração, um grande amor por Jesus, que nos torne capazes de realizar atos de amor que purifiquem o nosso coração de toda mancha de pecado. Amém.